Sem dúvida, foi tudo lindo. Mas como diz o pastor Joel, sempre tem dito, as crianças roubam a cena. É especial quando crianças pequenas louvam a Jesus. Amém? Você concorda? É muito bonito. Louvado seja Deus. Foi bom você encontrar algumas pessoas conhecidas hoje? Bom, né? A gente se sente tão bem. Até pessoas não conhecidas, conhecê-las, encontrá-las. Hoje eu vou falar sobre encontros com Jesus. Então, esse é o nosso tema hoje. Pode passar. Nós vimos ontem à noite, vimos durante essa semana, domingo passado, hoje de manhã na congregação, que José e Maria não moravam em Belém, mas em Nazaré. E Nazaré era uma cidade muito despesada. Até diziam, será que de Nazaré vem alguma coisa boa? Mas Deus dirige a história. Como a profecia dele, já muitos anos atrás, dizia, é em Belém que Jesus, Salvador, vai nascer. O que Deus fez? Operou no coração do maior monarca daquele tempo, César Augusto. Ele proclamou que cada pessoa fosse ao lugar do seu nascimento e se alistasse. É um recenseamento. E aí vemos a caminhada. Mas você, ó Belém, Éfrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Então, o nascimento foi anunciado que seria em Belém. Então, José e Maria passaram tudo que nós vimos ontem também, pode passar adiante. Chegar em Belém não havia lugar. Toda aquela luta. Eu queria perguntar, quem estava ontem, assistiu ontem o filme? Foi muito bom. Então não vou repetir, foi excelente, não é? Como foi colocado ali, de porta em porta não havia lugar. E a Bíblia diz que enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela, Maria, deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Interessante que quando fala de Jesus como filho de Maria, é mencionado como primogênito. O que quer dizer? O primeiro de diversos filhos. E quando é mencionado como filho de Deus, a Bíblia chama ele de filho unigênito, único de Deus. Lá está, e você conhece o versículo de cor. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, primogênito não, unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do presépio também traz uma lembrança muito importante para nós, uma mensagem que só um lugar humilde, Deus escolheu um lugar humilde para receber o menino Jesus. E isso tem uma mensagem muito forte, que somente um coração humilde consegue receber Jesus na sua vida. Enquanto o orgulho estiver fechando a porta, e Jesus, ele diz, eu estou à porta e bato. Ele não arromba nenhuma porta de nenhuma pessoa, ele bate. E diz assim, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Quer dizer, terei uma ceia de amizade, estaremos juntos, seremos os melhores amigos. Então Deus não força ninguém. E quando falamos de encontros, muitos encontros com Jesus iniciam na estrebaria.
primeiro grande encontro foi o encontro com os pastores. Então correram para lá, os pastores tinham avistado os anjos, tinham ouvido o louvor dos anjos e a mensagem dos anjos. Eles correram para lá, encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E esse encontro teve um resultado. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados, eu diria pasmados. Hoje de manhã na congregação o pastor Lucas pregou sobre isso e falou que quem tem um encontro com Jesus não consegue deixar de falar o que Deus fez na sua vida, o que ele experimentou. Adiante. Pode bater. Desculpa, já bateu. Outro encontro é o encontro com os reis do Oriente. Já não estava mais na estrebaria. Alguns colocam os reis na estrebaria, mas ele não estava mais. Ele já estava morando numa casa. Quando os reis voltaram a ver a estrela, tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E o resultado, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Novamente Deus dirigindo a história. Deus sabia que viria uma grande perseguição do rei Herodes, e que ele mataria crianças até 2 anos de idade. E as profecias já diziam isso, que acontecia. E Deus providenciou para que José e Maria pudessem ter dinheiro, recursos para ir até o Egito, para salvar a vida do filho unigênito de Deus. O encontro com Simeão. Quem é Simeão? Era um homem velho que vivia no templo, vivia servindo a Deus. Talvez tinha 90 anos, não sabemos quanto, mas ele tinha recebido uma revelação de que ele não morreria antes que seus olhos vissem o Messias, o Salvador. E quando José e Maria foram apresentar o menino no templo, ele encheu o coração de alegria. Ele disse: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Ele que era israelita, era judeu, ele sabia que Jesus viria não só para os judeus, mas para todos os povos. Gentios são aqueles que não são judeus. Ele sabia que o Salvador seria para você e para mim. Eu não sou judeu. Você é? Acho que aqui não temos nenhum descendente do judeu. Tinha um na igreja, tem um na igreja, não está hoje à noite aqui, que o pai dele é judeu. Mas todos nós viemos de povos gentios. E ele veio por nós. Graças a Deus. O resultado nós vemos aqui. O que isso operou no coração desse homem de idade? Não havia temor. Além de louvor e gratidão, ele sabia: eu posso partir em paz, meus olhos viram o Salvador. Quantas pessoas lutam e não conseguem morrer? Eu me lembro de um senhor brasileiro, ele vinha, eu era pastor na Água Verde, morava numa favela, ele vinha na nossa igreja, assistia à escola dominical, o culto da manhã, depois ia para casa. Vinha regularmente. Um dia parou de vir. E eu perguntei: alguém sabe do brasileiro? Ele está muito, muito, muito doente.
Eu fui lá na favela, fui visitá-lo, e aí as pessoas que estavam com ele, parentes, diziam, ó, ele está assim faz semanas, não consegue morrer, agitado, nervoso. Os médicos dizem que não tem mais esperança, mas ele não consegue partir. E eu sabia o que faltava para ele. Faltava Jesus no coração. Falei para ele aquilo que já ouviu, de como Jesus morreu por ele. E perguntei, você não quer receber Jesus? Orei com ele. E saí. Fui para casa. Não demorou, algumas horas, alguém veio na minha casa. Pastor, o senhor soube? Não, o brasileiro partiu. Quem tem Jesus tem tudo, tem a vida eterna. Jesus diz, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E Jesus não é mentiroso. Não teve uma mentira na sua boca, senão ele não podia ter morrido em meu lugar, porque ele era justo. Ele pôde morrer em meu lugar. Então, outro encontro bem interessante é o encontro quando Jesus tinha 12 anos de idade. Com 12 anos as pessoas se tornavam responsáveis e se tornavam membros praticamente da comunidade judaica. E com 12 anos ele foi levado, a primeira vez na vida, ao templo. Nem foi para o templo, foi para sacrificar, mas quando Maria e José estavam voltando, achavam que ele estava com alguma família amiga. De repente, Jesus não está com vocês? Não. Mas está com quem? Jesus tinha ficado em Jerusalém. Voltaram, procuraram, até que acharam Jesus no templo. E a Bíblia diz, depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Resultado, e todos os que o ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as respostas que ele dava. Infelizmente, esses líderes religiosos, por inveja, por outras razões, não continuaram admirando Jesus. Ao contrário, você sabe a história. O encontro com Natanael. O irmão de Natanael tinha contado a respeito de Jesus. E levou ele até Jesus. E Jesus, ao ver Natanael se aproximando, disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Aquilo foi fundo, mas ninguém podia me ver. Essa figueira ficava longe, como é que ele podia saber onde eu estava? Resultado, Deus conhece você e eu. Ele vê todas as coisas. E por isso que diz que na eternidade, no juízo final, serão abertos os livros. Naquele tempo não se conhecia nenhum tipo de computador. Se nós já somos tão perfeitos que podemos guardar megas mensagens no computador, imagina nosso Deus Criador. Serão abertos os livros e cada um será julgado pelas suas obras. Mas aqueles que tiveram um encontro com Jesus, que entregaram sua vida a Cristo, cujos nomes foram escritos no livro, um livro especial chamado Livro da Vida, eles não foram julgados, foram para a eternidade. Salvos. O resultado.
Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê? Porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá ainda coisas maiores do que essa. Vamos adiante. O encontro com a mulher adúltera, João 8:10. Vocês conhecem a história. O pastor Lucas usou esse exemplo hoje de manhã na mensagem ali na congregação. Ele disse, na verdade, não era tanto para matar aquela mulher, mas era para colocar Jesus numa armadilha. Dizendo, a lei de Moisés diz que a mulher que pega em adultério deve ser apedrejada até a morte. O que o Senhor diz? Eles pensaram assim. Se diz, mas Deus ama o pecador e não sei o quê, eles iam apedrejar Jesus. Se Jesus dissesse, então mate a mulher, eles iam acusar, vê? O homem que pega amor e perdão, veja aqui. Mas Jesus é Jesus. Ele olhou para aqueles homens cheios de ódio, inveja, raiva, e disse, quem de vocês tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí ele começou a escrever na areia. Não sabemos o que ele escreveu. Inveja, mentira, seja lá o que for. Ele foi escrevendo. E o som que a gente ouvia, pum, pum, tum, tum, tá. As pedras caindo no chão. Quando ele levantou o semblante, olhou, não tinha ficado nenhum sequer. Ele perguntou para a mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te acusou? Eu disse, não, ninguém, Senhor. Declarou, Jesus respondeu, disse, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Resultado, perdão. Perdão. Não importa, a Bíblia ensina, não importa o tamanho do pecado, pequeno ou grande, Jesus morreu, derramou seu sangue, pagou a minha dívida. Quem crê em Cristo, os pecados são perdoados. Diz a Bíblia que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, qualquer pecado. Então há perdão, mas também há força para uma vida nova, uma vida que glorifica Jesus. Outro encontro com a mulher samaritana, João capítulo 4. Vocês conhecem a história, foi ao redor do poço de Jacó. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo direitinho para nós. Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Jesus respondeu, quem beber dessa água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, jorrar para a vida eterna. E a mulher gostou da mensagem. Oh, que bom, aí não Senhor, me dá dessa água, aí não preciso sempre vir aqui ao poço buscar. Mas não entendeu ainda. E Jesus continua falando, continua explicando. Vocês conhecem a história, está ali no capítulo 4, leiam em casa, né? Mas qual foi o resultado desse encontro? Ela creu.
E através dela, muitos outros creram também. E por causa da sua palavra, da palavra da mulher, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente porque você disse do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Que bênção, que bênção. Vamos adiante. Encontro com o cego Bartimeu. Posso imaginar o que deve ser cegueira. Não saber onde a gente pisa. Sempre inseguro. E esse homem, quando Jesus passou por Jericó, estava pedindo esmolas. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, que estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas tentavam silenciá-lo. E ele gritava cada vez mais alto, cada vez mais alto. Jesus parou e perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Jesus disse: vá, a tua fé te curou ou curou. Imediatamente ele recuperou a visão. E o melhor de tudo, não só cura física, houve abertura dos olhos espirituais desse homem. Pode voltar? Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Há muitas pessoas espiritualmente cegas. Mas quando Deus abre os nossos olhos, o resultado maravilhoso é que a gente começa a seguir esse Jesus. Tinha quase 17 anos. Eu não sei dizer bem certinho, entre 16 e 17. Eu sempre digo 17. Eu era cego, não fisicamente, mas espiritualmente cego. Era religioso porque meu avô mandava para a igreja, porque meu pai mandava para a igreja, até que eu cheguei na adolescência e meu pai mandava para a igreja. Eu pensava assim: se a igreja é tão bom, por que ele não vai? Por que ele não vai? Eu, em vez de sair para a igreja, ia para o futebol, ou ia para o cinema, ou para outros caminhos, porque eu era cego. Mas um dia, Jesus abriu meus olhos e pude entregar a minha vida a Jesus. E a partir dali eu segui. Quantos anos Jesus nunca me desamparou, nunca me decepcionou. Estou com 81. É uma caminhada. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele faz na vida da gente. Eu penso em vocês, jovens. O homem que me trouxe a mensagem era cego da vista, tocava acordeão, cantava de Jesus, pregava como nenhum outro pregador eu conheci até hoje que pregava assim como ele. Mexia nos corações. Dezenas e centenas de pessoas aceitavam Jesus. Mas um dia ele estava passando, não sei se foi em Curitiba ou outro lugar, mas ele estava passando pela praça da cidade e uma pessoa: oh, coitadinho do cego. Ele parou. Ele sempre usava óculos escuros, porque nem globo ocular ele tinha. Ele disse: eu sou cego da vista,
Mas tem muitas pessoas que são cegos espiritualmente. Tenha pena dessas pessoas, porque eu sou cego, mas conheço Jesus e vejo as coisas espirituais de Deus. Oh, glória a Deus! Que bênção! Vamos adiante. O encontro com o ladrão na cruz. Aliás, eram dois, mas eu vou falar de um. Quando um dos dois começava a criticar Jesus, esse disse assim, que é isso? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Em outra tradução diz, quando entrares no paraíso. E o resultado? Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Graças a Deus que antes da morte, esse homem pôde se arrepender, receber o perdão de Deus e partir em paz. Mas como é bom, como teria sido bom se esse homem tivesse conhecido Jesus na idade de vocês. Como muita coisa teria sido diferente na vida dele. Ele partiu, mas não conseguiu nem fazer algo, nenhuma boa obra para Deus. Mas nós somos salvos pela obra, nós somos salvos pela graça de Deus. Tem um hino que diz assim, eu tenho que comparecer diante de meu Deus com mãos vazias, nada posso lhe apresentar. Aí fico feliz quando vejo essas crianças, quando vejo adolescentes, quando vejo pessoas, mesmo como esses irmãos que usam martelo e pregos e servem a Jesus. A vida deles é Jesus, viver para Jesus, não importa a profissão. Eles não partirão de mãos vazias. Como diz Paulo, as suas obras os seguirão. O resultado, Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo. Deu a salvação. Adiante. Teve encontros também sem resultado? Teve. Porque como eu disse no começo, Jesus não arromba a porta. E é isso que um comunista experimentou lá na Rússia, quando ele ouviu a mensagem de Jesus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e que ele chega à porta e bate, e diz, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Isso tocou no coração daquele soldado comunista que estava sempre em ação, arrombando portas, levando cristãos para a prisão. Ele disse, não, este é um líder verdadeiro que eu quero seguir. Os fariseus, João 19, quando Jesus estava sendo julgado e Pilatos fazia tudo para livrá-lo da morte, eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. Ele ainda disse, devo crucificar o rei de vocês? Não, não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Outro ladrão da cruz, um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava ali insultos. Você é Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro, como já falamos, o repreendeu. Você não teme Deus, nem estando sob a mesma sentença? O jovem rico, que veio com tão boa intenção, dizendo assim, perguntando para Jesus, Senhor, que devo fazer para herdar a vida eterna? Eu quero ser salvo. Na eternidade eu quero estar com Deus. O que eu devo fazer?
E Jesus mostrou diversas coisas. Ele dizia, não, tudo isso eu tenho feito desde jovenzinho. Mas Jesus, que conhece o coração, sabia que ali no coração havia um ídolo. E o seu ídolo não era time de futebol, seu ídolo não era ator de cinema. O ídolo dele era o dinheiro. Esse era o Senhor, o chefe da vida dele. E Jesus disse, vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres. A reação dele ficou triste, baixou a cabeça. Isso eu não posso fazer. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E veja quantas desgraças acontecem pelo amor ao dinheiro. É um encontro que não deu certo. Então vamos aguardar um pouquinho, deixa ele passar, não é? Isso. Oi, Papai Noel, nós temos o melhor pai aqui, que é o Pai do Céu, viu? Nada como teu Pai do céu, como meu Pai, teu Pai. E não há nada melhor do que estar nos braços desse nosso Pai. Louvado seja Jesus. Esse Pai que não força ninguém, Ele só convida com amor. Eu aceitei Jesus não por medo da morte, não por medo do inferno. Eu aceitei Jesus. O amor dele era tão grande, eu não pude resistir ao amor de Jesus que morreu por mim. Chegamos ao final da mensagem. Ainda é o encontro mais, para mim, é o encontro mais emocionante que vejo na Bíblia. Pode ser que outros achem que o outro é mais emocionante, mas é o encontro, isso é o último dos encontros, o encontro mais emocionante, Jesus ressuscitado com Tomé. Você conhece a história de Tomé, né? Jesus apareceu a Pedro, apareceu aos discípulos diversas vezes. E o Tomé não estava presente quando apareceu. E aí quando Tomé veio, eles falaram, Tomé, Jesus ressuscitou, olha, não, eu não acredito nisso não, Jesus ressuscitou, ele estava morto. Uma semana depois de ele ter dito isso, Jesus apareceu. Veja, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no lado, o lado furado pela lança, e pare de duvidar e creia. Em outra tradução diz assim, seja crente. Mas a palavra tradução atual já disse, crente parece que é de uma denominação. Não, crente é a pessoa que crê. Que crê. Não é da Assembleia, não é de nenhuma. É quem crê. Então olha o que eu fiz por você. Não seja incrédulo. Creia em mim. Naquele momento, Tomé caiu de joelhos e disse, esse é o resultado, pode passar. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Felizes os que não me viram
e crerem. Felizes os que não me virem e crerem. Muitos dizem assim: eu gostaria de ter vivido no tempo de Jesus. Aí seria mais fácil de crer. Mas temos tudo relatado. Ele diz: feliz é você, se você mesmo não ter vivido no tempo de Jesus, não ter sido testemunha ocular da morte e da ressurreição. Feliz será você, se você depositar sua fé em Jesus. Você quer ser uma pessoa feliz? Quero fazer umas perguntas antes de nós encerrarmos. 4 perguntas. A primeira: você crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus? Pensa bem, você crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus? Quem crê, levante a mão. Oh, bênção, louvado seja Deus. A segunda pergunta: você crê que Ele morreu por seus pecados? Você crê que Ele morreu por você? Quem crê que Jesus morreu por seus pecados? Oh, glória! Eu também creio. A outra pergunta: esse é para aqueles que já entregaram a vida a Jesus, mas talvez estão assim um pouco, sabe? Meia boca, meio afastadão. Um pé no mundo e um pé na igreja. E andando assim. Ou como diz outra pessoa, aqueles que estão em cima do muro. E tem uma ilustração muito bonita. Os cristãos tentando tirar as pessoas de cima do muro. Jesus ali: sim, venham para cá. E no outro lado do muro, o chifrudo, o diabo, é uma ilustração. E aí a pessoa pergunta: por que Jesus está preocupado em tirar as pessoas de cima do muro? E o diabo está rindo e está tranquilo, não faz nada para segurar eles. E a resposta foi do diabo: o muro me pertence, é meu. Quem inventou essa ilustração? É o que a Bíblia ensina. Jesus falou: oxalá, seria bom, excelente, se você fosse quente ou frio. Mas porque você é morno, está em cima do muro, vomitar-te-ei da minha boca. Só existe uma condição: seguir Jesus de coração. Amém? Quente não é a pessoa que faz mais barulho no culto, não. Pelas obras os conhecereis, pela vida. Aí eu pergunto: existe um cristão morno aqui? Você deseja reconsagrar sua vida a Jesus? E agora fechem todos os olhos. Só Deus está olhando, eu estou olhando também. Algum crente que sente que não está bem com Jesus, gostaria de reconsagrar sua vida a Jesus? Levante sua mão diante de Deus, mostrando: eu quero reconsagrar minha vida a Jesus. E agora eu pergunto para aqueles que nunca abriram a porta, nunca convidaram Jesus a entrar. Última pergunta. Pode passar? Você quer entregar a sua vida hoje a Jesus Cristo? Eu não estou falando de mudar de religião. Eu estou perguntando se você quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer que Jesus seja o seu Salvador e o chefe, Senhor da sua vida. Mais uma vez, vamos fechar nossos olhos.
Alguém hoje à noite deseja entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado